Olá, vamos para mais uma aula. A aula de hoje, na verdade, é de português, né? Vai ser sobre polissemia e ambiguidade, tá? Dois conceitos que a gente vai trabalhar melhor, tá bom? Que vai ajudar vocês não só na parte de interpretação textual, como na própria redação de vocês, ok? E também vamos falar sobre algumas expressões, né? O uso de algumas expressões. Claro, antes de qualquer coisa, procure um lugar calmo, para vocês se concentrarem melhor. E peguem logo o material didático de vocês, tá bom? E o caderno também, né? Pra vocês anotarem. Então vamos lá. Vamos primeiro trabalhar o uso de algumas expressões, né? De algumas palavras, enfim. Aqui eu coloquei algumas expressões, né? A gente já tinha começado a trabalhar o uso de algumas expressões antes. E aí vamos só continuar esse estudo, tá? Então, por exemplo, você quer falar alguma coisa, só que você não sabe se você usa o A, só o A mesmo, ou o A com H e o acento, né? Então, como é que eu vou diferenciar? Por exemplo, esse A sozinho, ou ele é um artigo, né? Enfim, quando eu falo a casa, por exemplo, eu tô falando de um artigo, tá? Ou vai ser uma preposição, tá bom? É uma preposição cujo emprego, né, está ligado com a ideia de distância ou a tempo futuro, no caso. Então, por exemplo, sabiam que estavam a 5 quilômetros da cidadezinha mais próxima. Quando eu falo, eles sabiam que estava a 5 quilômetros. Aí você não sabe, será que eu uso o A sozinho? Ou é o com H e com acento? Quando eu quiser dar a ideia de uma distância, ou de uma coisa que vai acontecer ainda, um tempo futuro, né? Aqui, na verdade, é uma preposição, tá bom? Então, vai ser só o A sozinho, né? Porque o A preposição é ele sozinho. Só que aí, por exemplo, quando você fala há anos não a vejo, há anos que isso aconteceu. Quando você tá nessa ideia de tempo, só que no sentido de alguma coisa, por exemplo, de existir, né? Faz tempo que isso aconteceu, você vai usar o verbo haver, tá bom? Então percebo que aqui é um verbo que eu estou usando, né? É a forma do verbo haver, que eu vou poder substituir por outro verbo, né? Um verbo existir ou ainda por faz tempo, né? No caso, o verbo fazer. Então, por exemplo, há experiências que nos marcam, enfim. Quando eu falo isso, eu tô falando o quê? Que existem experiências que nos marcam. Ou seja, se eu posso substituir pelo verbo existir, quer dizer que é um verbo também, ou seja, quer dizer que aqui tem que ser o verbo haver, né? Claro, conjugado, tá bom? Então aqui tem que ser um H, o A e com acento, ok? Agora, quando eu não consegui substituir por existir, então quer dizer que não é um verbo, ou seja, que é uma preposição. E se é a preposição, quer dizer que é só o Azinho de preposição, né? Vocês estudam a preposição? Enfim, em de A para compor. Então esse A é só o A, tá? Além disso, eu tenho essas expressões, né? Acerca de. Como é que eu vou diferenciar, né? Vocês percebem aqui que tem 3 tipos de acerca de. E como é que eu vou diferenciar cada um? Então, esse acerca de separado, um separadinho do outro, né? Acerca de é uma locução prepositiva, tá? Ou seja, vai funcionar como uma preposição que vai significar aproximadamente, tá bom? Então, quando estiver separado, significa aproximadamente. Então, por exemplo, a rua que ela procurava ficava a cerca de 100 metros da casa de sua irmã. Então, quando eu quero falar com esse sentido de aproximadamente, vai ser separado, tá bom? A cerca de, ok? E quando for no sentido, por exemplo, de sobre algo, a respeito de algo, aí esse acerca, a palavra acerca vai estar junto, tá bom? Então, por exemplo, haverá um debate acerca dos danos ambientais. Quando eu falo isso, eu posso substituir por um debate sobre danos ambientais, ou seja, esse acerca é junto, tá bom? Então, se vocês substituírem por sobre, então vai ser junto. Se vocês substituírem por aproximadamente, vai ser separado. E eu também tenho essa outra forma aqui, né, que é com o verbo haver, né, que a gente tinha visto ainda agora. E nesse caso, como ele é um verbo, né, vai indicar o tempo que aconteceu, né? O tempo passado. Então, por exemplo, o fato ocorreu há cerca de 2 anos. Então, quando eu quero dar essa ideia, né, de uma coisa que já aconteceu, eu vou usar o acerca, só que com o verbo haver, tá bom? Para vocês diferenciarem, tá? Então, percebam que é só vocês saberem qual você substitui, né? Então, por exemplo, aproximadamente, você sabe que você vai substituir pela palavra separada, tá bom? Então,
esse acerca separado eu posso substituir por aproximadamente. O acerca junto eu substituo por sobre. Então, quando você estiver na dúvida, é só você substituir por essas palavras. Aí você vai saber como é que você tem que escrever. E falando um pouco sobre polissemia e ambiguidade, né? O que seriam esses dois conceitos. Polissemia é um conceito que eu uso quando eu quero falar que uma palavra ela tem vários sentidos. Então, é uma propriedade que algumas palavras têm de possuir vários sentidos, tá bom? Dependendo do contexto. E ambiguidade, na verdade, é quando eu tenho uma situação, né, comunicativa, pode ser verbal ou não verbal, tá? Pode ser escrita, pode ser alguém falando, que vai ter mais de uma possibilidade de interpretação. Então, por exemplo, eu posso interpretar de um jeito, você pode interpretar outro. A mesma frase, né, a mesma expressão. Ou seja, a dupla possibilidade de sentidos, tá bom? E nisso, na verdade, gente, claro, pode ser usado como instrumento de expressividade, né, no texto. Você pode usar propositalmente, né, por exemplo, na publicidade, você pode usar alguma coisa que cause essa ambiguidade, né, que a pessoa possa interpretar de duas formas. E isso é uma coisa positiva. Mas se você usar, por exemplo, sei lá, numa redação, por exemplo, na maioria das vezes, né, não vai ser uma coisa positiva. Não, por quê? Porque você vai estar demonstrando uma falta de clareza, se não está sendo claro. Então, o leitor ele não vai conseguir ler, né, ele não vai conseguir entender o que você queria passar. Então, aqui vai ser uma coisa negativa, tá bom? Vocês terem cuidado com isso. E voltando um pouco para a polissemia, para vocês não confundirem, ambiguidade é em relação a isso, a interpretar de mais de uma forma, tá bom? É todo um contexto. Quando eu ler, eu vou interpretar de uma forma, eu vou interpretar de outra, tá? A polissemia é a palavra em si, é algumas palavras que vão ter mais de um significado, dependendo da frase que eu colocar. Então, a polissemia é mais em relação à palavra em si, que pode ter um significado diferente, e a ambiguidade é mais em relação ao geral, tá bom? Ao texto, quando você lê, você pode interpretar de uma forma ou de outra. Aqui eu trouxe um exercício, né, pra gente completar aqui as lacunas que tem aqui. Então, queríamos falar com os nossos amigos, aí a lacuna, festa. Então, percebam que eu vou substituir por quê? É como se fosse sobre a festa, não é? Então, aqui eu tenho que saber qual é o acerca que eu vou colocar. Do mesmo modo, tenho as negociações da empresa iniciaram acerca, né, de um mês. Aí, acerca... Cadê? Pronto. 12 funcionários, né, não compareceram ao serviço, por exemplo. Então, para a gente saber qual será a opção, a gente tem que substituir pelas palavras. Então, aqui a gente percebe que queríamos falar com os nossos amigos sobre a festa. Então, a gente pode substituir por sobre, a gente tem que colocar o acerca junto, tá bom? As negociações das empresas iniciaram há cerca de um mês. Como eu estou falando de um tempo passado, né, um tempo que aconteceu, eu estou usando um verbo, na verdade, o verbo haver. Então, esse acerca, ele tem o verbo haver, tá bom? Que é o H, A e o acento no A. E a terceira expressão, cerca de 12 funcionários não compareceram ao serviço. Como eu estou falando que eu posso substituir por aproximadamente, então eu vou colocar esse acerca separado. Inclusive, nesse contexto aqui, ele nem precisa desse A, não é? Eu posso falar só cerca de 12 funcionários, tá bom? E aqui eu coloquei um outro exercício, né? Só que aqui tem a ver com polissemia e ambiguidade, que eu expliquei. Aqui tem uma tirinha, aí tem um homem se balançando, e tem, às vezes na vida temos que parar para um balanço. Então, tem a frase aqui, só que ele tá se balançando onde? No balanço mesmo, né? Enfim. Aí a mensagem dessa tirinha apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de um recurso. Então, apesar dele ter falado duplo sentido, não achem que é ambiguidade, tá bom? Por quê? Porque ambiguidade é quando eu interpreto e posso interpretar de mais de uma forma. Ou seja, é mais um contexto geral, né? É o texto em si. É toda a situação comunicativa. Só que como ele está falando aqui de uma palavra específica, né? Que vai trazer essa quebra de perspectiva, na verdade ele está falando de polissemia, né? A polissemia da palavra o quê? A palavra balanço. Então percebam aqui na tirinha que ele fala, quando ele fala de balanço, às vezes na vida temos que parar para um balanço. Se você só lesse isso, você ia pensar o que a pessoa tem que parar para refletir, enfim, né? Para procurar um equilíbrio, por exemplo, né? Então, a palavra balanço seria nesse contexto, né? Teria esse significado. Só que quando você olha a tirinha, você tá vendo o quê? Uma pessoa se balançando. Então, essa palavra balanço
tem outro significado, né? Tem o significado do balanço mesmo, né? Do brinquedo, enfim. Então, são dois significados diferentes que a mesma palavra pode ter. E a Tirinha, justamente, ela abordou isso, né? Ela trabalhou com isso, para trazer essa quebra de perspectiva. Então, a resposta certa, né, seria o item A, né? Que é balanço, e é um recurso de polissemia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dificuldade, né? Se vocês não entenderem algum ponto, vocês podem assistir de novo essa aula. Acessem o site da escola para vocês terem acesso ao conteúdo e a agenda digital de vocês, né? Para vocês fazerem os exercícios que estão lá. E até a próxima aula.